noite aqui estamos porque Deus nos permitiu estar. Então damos graça ao Senhor por esta noite, por esta dádiva do Espírito que vive em nós, o Espírito Santo de Deus, o Espírito que dá vida, o Espírito que nos conduz a uma salvação, que nos dá o entendimento do que é santo, do que é espiritual. E nós entramos hoje na casa, irmãos, onde o Espírito de Deus ele tem habitado, onde o Espírito de Deus tem operado, onde, irmãos, Deus tem agido, o lugar, irmãos, onde Deus tem transformado vidas, onde Deus tem curado, onde Deus tem libertado, onde Deus, irmãos, tem operado aquilo que o homem, irmãos, não pode fazer. Aquilo, irmãos, diante da obra de Deus, diante, irmãos, dos homens de Deus, diante dos profetas de Deus, Deus tem feito, irmãos, na vida daqueles que buscam no Senhor uma cura, uma salvação, uma libertação, que buscam diante do Senhor, irmãos, uma felicidade, uma solução para a vida. Aqueles que entraram aqui, aqueles que buscaram de Deus, receberam do Senhor. Porque, irmãos, onde Deus está, onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus habita, louvado seja Deus, Deus faz milagres acontecer. Deus faz vidas ser transformadas, Deus faz vidas serem mudadas. Louvado seja Deus, e o exemplo disso é a nossa vida. São as nossas vidas que aqui estamos hoje. Louvado seja Deus, busquemos a Deus, e Deus deu a melhora para nós. Deus deu uma solução, Deus deu uma resposta, Deus deu, irmãos, em nosso coração um alívio da nossa necessidade, daquilo que nós precisávamos, seja, irmãos, no espiritual, seja na mente, seja no material. Deus, ele age onde o homem não pode agir. Deus, ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Deus, ele faz, irmãos, aquilo que só ele tem poder para fazer. Então, nós busquemos a Deus, buscamos ao Senhor e Ele responde. Nós buscamos a Deus, irmãos, e Ele responde. Porque, irmãos, onde há obediência, onde há temor de Deus, onde há, irmãos, uma severa busca pelo Espírito, Deus se faz presente. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero convidar a igreja, nós vamos estar meditando numa palavra, louvado seja Deus, bastante conhecida. Glória a Deus. Que os irmãos possam procurar Atos, capítulo 6, capítulo 7, louvado seja Deus, e versículo 54, louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus. Enquanto os irmãos procuram esta palavra, eu quero estar meditando em uma outra palavra, louvado seja Deus, que está em Lucas 10, versículo 38. Essa palavra me chamou a atenção, e é uma palavra que junta as duas palavras, os dois meus pontos, louvado seja Deus, da palavra, na qual aquele que busca Jesus, aquele que coloca Deus em primeiro plano na sua vida, ele pode viver, irmãos, ele vai viver, e ele pode, irmãos, presenciar a glória de Deus. Aquele que busca, irmãos, com temor, aquele que coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, ele pode ver Deus, irmãos, agir na vida dele. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aqui em Lucas 10, no verso 38, fala sobre a vida de duas mulheres. E ela diz assim, a palavra do Senhor diz assim, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Louvado seja Deus. A igreja, irmãos, preste bem atenção, acompanhe bem essa história. Louvado seja Deus. E nós vamos entrar na outra. E nós precisamos compreender os dois fatos, para ver como a grandeza de Deus é em nossa vida. Quando nós damos atenção à voz de Deus, quando nós damos atenção, irmãos, naquilo que Deus ele quer fazer em nossa vida, quando nós paramos para dar crédito à palavra de Deus, para ouvir verdadeiramente a voz de Deus, aquilo que está sendo pregado pela orientação do Espírito, aquilo que Deus ele quer fazer em nossa vida, louvado seja Deus, a gente vai nos chegar nesse ponto que Deus tem preparado. E dizia assim, no verso 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se
também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Marta, irmãos, ela chega para Jesus para pedir que Jesus pudesse falar com sua irmã, para que pudesse vir ajudar, para que ela viesse ajudar nos afazeres que ela estava fazendo. Mas preste bem atenção numa coisa: quando a gente olha para aquilo que é importante em nossa vida, a gente não se preocupa com as coisas alheias. Quando a gente para olhar para as coisas importantes em nossa vida, a gente deixa as coisas, irmãos, menos importantes de lado. Cada um de nós, irmãos, temos prioridades. Temos buscas naquilo que a gente coloca em nossa vida. E Deus, Ele é a prioridade principal na vida do ser humano. A palavra do Senhor diz que um homem sem Deus, ele não é nada. A pessoa que anda sem a presença de Deus, ela não é nada. Em outras palavras, irmãos, em outra parte, a palavra de Deus diz que aquele que pensa que é rico, que tem de tudo, na verdade não é nada, é um pobre miserável, nu. Porque se não tiver o dom de Deus, se não tiver, irmãos, o Espírito de Deus na vida, ele não tem nada. E aí eu digo assim, irmãos, onde que está a preocupação de alguém? Onde que está a busca, irmãos, na tua vida? Qual a sua principal preocupação? Às vezes a pessoa ainda diz assim: olha, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas vive a sua vida da forma que quer, caminha do jeito que quer, anda do jeito que quer, faz as coisas pensando pelo seu próprio entendimento, pensando que está fazendo certo, pensando que está fazendo bem, mas onde na verdade não está, deixando muitas das vezes Deus em segundo plano, preocupando com as coisas desse mundo, preocupando com as coisas dessa terra, preocupando, irmãos, com algo que vai ficar. Louvado seja Deus. Hoje eu estava meditando em um hino que diz que um dia tudo aqui irá findar, tudo vai passar, tudo vai ficar para trás. E a nossa preocupação, onde que ela está? Qual a nossa busca principal? Qual é o nosso pensamento da nossa alma? O que nós queremos para a nossa alma quando aqui o nosso corpo passar? Quando aqui tudo se findar? Quando aqui, irmãos, essa terra não existe mais em si da forma que está? Nós vamos passar, a matéria vai ficar para trás. E qual é a nossa preocupação? Louvado seja Deus. Maria estava preocupada com aquilo que Jesus estava ensinando. Maria estava preocupada com aquilo que era importante espiritual, com aquilo que está no céu, aquilo que Jesus estava ensinando para a melhoria, para a salvação eterna. Você está preocupado com a tua alma? Você se preocupa com o que vai acontecer depois que o seu corpo aqui passar? Depois daquele seu corpo aqui desfalecer? Louvado seja Deus. Nós temos que preocupar com isso. A nossa alma, ela precisa de um alimento espiritual. Nós precisamos, irmãos, preocupar. A palavra de Deus diz que basta o seu mal a cada dia. A cada dia, irmãos, há uma preocupação. A cada dia há uma busca. Não preocupemos, irmãos, com o dia da manhã, com as coisas vindouras desse mundo. Louvado seja Deus. Enquanto uma das irmãs preocupava em servir, em fazer, em limpar a casa, em preocupar com as coisas de amanhã, nas coisas do dia a dia, que é hoje que nós preocupamos, com o que vai fazer amanhã, com o que vai acontecer amanhã, onde vou trabalhar, onde vou deixar de trabalhar, ou quanto vou ganhar ou deixar de ganhar. E muitas das vezes não preocupa com a alma, com o espírito que está em você, que precisa se alimentar, que precisa estar em obediência para com Deus. Louvado seja o Senhor para estar em obediência, para estar buscando, preparando a tua alma a entrar no reino de Deus, a estar entrando no reino dos céus.
Quando isso aqui tudo passar, louvado seja Deus, nós vamos para um lugar. E este lugar, irmãos, um é de salvação e o outro é de condenação. Um é de alegria e o outro é de sofrimento. Um é de vida eterna, irmãos, com felicidade, contemplando a graça, a glória de Deus. E outro é um tormento eterno, é o inferno. É o lugar onde ninguém quer ir, mas pouco tem preocupado em preparar a sua alma para entrar no reino do céu. A palavra do Senhor diz que o mundo já é do maligno. Este mundo já é do diabo. Aquele que quiser entrar no reino de Deus, aquele que quiser cuidar da sua alma, aquele que quiser salvação para com o Senhor Deus, tem que buscar sair desse mundo. Tem que buscar a misericórdia de Deus. Tem que buscar a força de Deus para poder sair deste mundo. Porque se permanecer nele, findarás o tempo e você continuará com ele. Com este mundo, com aquele que é dono deste mundo, o diabo. E não é isso, irmãos, que Deus quer para a nossa vida. Deus não quer para mim nem para a sua vida a tua condenação. Deus quer que você entre. Deus quer que nós entremos no reino de Deus, no reino dos céus, e podemos contemplar, podemos glorificar, fazer como os anciões, os anjos do Senhor, que lá está, assim diz a palavra, exaltando o Senhor, dizendo que Ele é santo e santo o tempo todo. Louvado seja Deus, é isso que Deus quer. Que nós entremos, irmãos, na glória, na salvação eterna. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, onde está a nossa preocupação? Você está preocupado com a tua alma? Você está preocupado com o teu espírito? Ou você está preocupado só em comer bem, em ter carro, em ter moto, em ter bens materiais na tua vida? Tudo aqui vai passar. Tudo vai findar. Tudo aqui vai ficar para trás. E tudo aquilo que nós conquistamos no material aqui, ficará. Ninguém levará para si. Ninguém levará na alma. A alma não levará para o céu. Nada que é material neste lugar. Nada que é material nessa terra. Mas aquilo que é dom de Deus, aquilo que é graça de Deus, aquilo que você faz em espírito, engrandecendo o nome de Deus através da tua vida, através do teu testemunho, através da pessoa que você tem buscado ao Senhor, e Deus tem transformado a tua vida, isso Deus levará em conta. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que no último dia Deus abrirá o livro da vida. Deus julgará, Deus preparará. Deus vai, irmãos, está abrindo o livro e olhando o nome daqueles que estão escritos e aquilo que cada um fez durante a vida, durante estava aqui na terra. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nesta noite, busquemos, louvado seja Deus, olhar para Cristo, olhar para Deus. Busquemos ver, irmãos, a glória do Senhor. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é Espírito. E Deus importa que você, que eu, que cada um de nós, que aquele que está ouvindo essa mensagem, ouça no teu coração. Deus tem um plano. Deus quer salvação. Deus tem tudo preparado, irmãos, para uma vida de bênção, para uma vida de salvação, para um dom espiritual, irmãos, em nossa vida. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos nos dedicar a Ele. Nós precisamos sair deste mundo. Nós precisamos, irmãos, estar andando neste mundo, vivendo neste mundo, mas não fazendo parte deste mundo. Aquele que vive no Espírito de Deus, aquele que vive pela busca de Deus, irmãos, ele caminha nesse mundo, porque nós só vamos sair desse mundo quando nós passarmos dessa vida. Mas o que nós não podemos fazer é parte das coisas desse mundo. Seja você homem, mulher, pessoa separada de Deus nesse mundo, pessoa que anda nesse mundo, mas que não faz parte das coisas dele, que o diabo não toca, que o diabo não faz as coisas dele acontecer na tua vida, porque o Espírito de Deus habita sobre você, porque a graça de Deus habita sobre você, toca sobre você, para que você seja uma pessoa abençoada, instruída pelo Espírito e caminhando na salvação de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, que a tua preocupação, que a nossa preocupação seja em primeiro plano agradar a Deus. Deus é a sua importância. Deus, Ele é importante para você. Deus, Ele é alguém que espiritualmente você tem buscado, você tem dedicado, tem temido.
Sim, então saiba que Ele está contigo. Mas se você é alguém que tem deixado Deus em segundo plano, mas mesmo assim você tem falado, eu tenho fé, eu creio. Há muitos que dizem assim, olha, eu também sou filho de Deus. Louvado seja Deus. Mas a palavra nos ensina que nós somos criatura de Deus. Quando nós nascemos, quando nós passamos, temos a transformação de Jesus em nossa vida, nas águas e no Espírito. Quando nós passamos pelo batismo de fé, de transformação, de testemunho da presença de Deus em nossa vida, nós passamos a ser o Filho de Deus. Nós passamos a ser pessoas escolhidas em si de Deus. Então, irmãos, a nossa preocupação, louvado seja Deus, é como Maria fez. Jesus disse, olha, Marta, tu estás preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é importante. Uma coisa só, louvado seja Deus, é necessária. E Maria escolheu essa. E dela não lhe será tirada. Dela não lhe será tirada. Porque, irmãos, qual o objetivo maior? É nós preocuparmos com nossa vida material ou nós preocuparmos com a nossa vida espiritual? A palavra de Deus diz que aquele que tem fé, que crê em Cristo, mesmo que morra, viverá. Você crê no poder desta palavra? Você confia, você tem fé naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus ele expressa diante da morte. Jesus diz, mesmo que morra, viverá. Louvado seja Deus. E nós trazemos para a nossa preocupação do dia a dia. Qual a preocupação que seria maior do que nós preocuparmos com Cristo? Do que nós preocuparmos com a nossa alma? Do que nós preocuparmos, irmãos, com nossa salvação eterna? Eu costumo dizer assim que Deus, Ele nos deu um Espírito. E esse mesmo Espírito, Ele vai requerer. Louvado seja Deus. Deus permitiu sobre nós o Espírito de vida, o fôlego de vida. E no dia que Deus disser, olha, hoje eu te dei o Espírito, mas hoje eu quero Ele de volta. Eu vou requerer Ele de volta. Deus puxar Ele de volta. Aí eu digo assim, irmãos, como que está este Espírito que Deus colocou sobre você? Como que está a tua alma? O teu fôlego de vida? Como é que está a tua alma diante do Senhor? É esse o Espírito que Deus te deu. Que Deus vai requerer de volta. Deus deu algo muito valioso. Deus deu algo, irmãos, muito precioso para nós. O sopro dele está em nós. O sopro de Deus está em nós. E nós temos que cuidar. Nós temos que guardar. Nós temos, irmãos, que ter um zelo espiritual pelo esse Espírito, pelo esse fogo que Deus nos deu. Nós temos que preocupar primeiro em alimentar Ele, depois nós alimentamos a nossa carne. Nós consagramos a nossa alma a Deus e depois nós vamos, irmãos, buscar o que a nossa carne necessita. Porque como Jesus disse que aquele que crê, mesmo que morto, viverá, louvado seja Deus. Quando nós buscamos a consagração de Deus, quando nós buscamos a edificação de Deus, Deus proverá o que nós precisamos na matéria. A nossa preocupação é como Maria fez. Quero estar aos pés de Jesus. Quero estar aos pés daquele que tudo poderá. Aos pés daquele que tudo pode. Aquele que tudo fará por mim quando eu buscá-lo em espírito. Louvado seja Deus. E em verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Louvado seja Deus. E nós vamos passar, irmãos, agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54. Louvado seja Deus. Que esta palavra, irmãos, foi uma palavra que me veio junto com essa palavra de Maria. De alguém, irmãos, que tem um temor. Alguém, irmãos, um homem de Deus, que buscou, que colocou Deus em primeiro plano. Colocou o Senhor na vida dele, buscando obedecer, buscando obediência. E a palavra do Senhor diz que ele, Estevão, um homem cheio do Espírito,
e que fazia e que pregava, fazia os sinais de Deus, fazia a obra de Deus, e que pregava com grande autoridade do Espírito. E ele passou pelo momento na vida dele, louvado seja Deus, por pregar a palavra da verdade, por pregar o Espírito de Deus, por escolher primeiro a preocupação com Deus, do que as coisas desse mundo. Ele passa por um julgamento, ele passa por um aperto, pelo estreito, louvado seja Deus, mas ele não negou a tua fé, ele não voltou atrás na sua fé, ele não olhou para trás naquilo que estavam fazendo. E as coisas, irmãos, que mais me chamam a atenção nisso é que ele pôde ver a glória de Deus manifestar na vida dele. Ele pôde ver os céus se abrir sobre ele. Ele pôde ver Deus, louvado seja o Senhor, olhar para ele e ver mesmo ele passando naquele sufoco de julgamento. E Deus olhar para ele com uma resposta dizendo: eu estou contigo, os céus te esperam, eu te espero de braços abertos. Louvado seja Deus. E nós, irmãos, temos que ter essa busca. Nós não podemos temer, nós não podemos preocupar com as coisas desse mundo, nós não podemos preocupar em ser melhor do que alguém, e preocupar em fazer mais do que alguém. Nós não precisamos nos preocupar em ter mais algo material do que alguém. O que nós precisamos nos preocupar é em agradar a Deus. Agrade ao Senhor, louvado seja Deus. E Deus dará, Deus vai preparar, Deus vai prover tudo que se é necessário para você viver nessa terra e entrar no reino dos céus. Louvado seja Deus. Que na tua oração você busque a sabedoria de Deus. Que na tua oração você possa pedir a Deus uma coisa, o suficiente, irmãos, para viver nessa terra e entrar no reino dos céus. Porque aquele que pede riqueza neste mundo e não entrar no reino de Deus, de nada vale a tua riqueza. De bem nenhum vale. Porque quando o homem adoece, quando o homem vai para um leito de cama, ele daria tudo. Ele entrega tudo que ele tenha para poder sair dali. Então, irmãos, a riqueza deste mundo é bom ter as coisas, mas em primeiro lugar, tenha Deus no teu coração. Tenha temor a Deus. Não deixe, louvado seja Deus, que as preocupações deste mundo sufoque a tua fé, sufoque o teu espírito, te afaste de Deus. A palavra de Deus diz assim, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos um e agradamos ao outro, ou agradamos uns e desagradamos ao outro. Ou nós servimos um, agradamos um e desagradamos ao outro, ou agradamos uns. Mas os dois, ao mesmo tempo, não podemos. E às vezes que as pessoas buscam um agradar do homem, um agradar da sua matéria, uma riqueza deste mundo, onde tudo vai ficar para trás. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aqui fala sobre a morte de Estevão, um homem que, pregando a verdade, falando do amor de Jesus, mostrando para o povo que mais vale você não ter nada deste mundo, mas ter uma riqueza com Deus, uma riqueza espiritual, termos um temor a Deus, do que viver nas portas largas, do que viver neste mundo. E ele, por viver, irmãos, pregando contra o erro, contra as coisas erradas, contra aquilo que faziam, irmãos, de errado, ele chega a um julgamento. E diz a palavra de Deus nos versículos anteriores que olharam para ele e não viram nada de errado. Olharam para ele, o povo olhou para ele e não viram nada de errado.
chamaram pessoas, contrataram pessoas para levantar falso testemunho contra ele. Para dizer que ele blasfemava contra Deus e contra a lei de Moisés. E começaram a falar daquilo que ele estava fazendo e que era contra, e dizendo que era contra aquilo que Deus fazia, aquilo que Deus falava, aquilo que Moisés deixou na lei. Louvado seja Deus. E assim, irmãos, diz a palavra de Deus que em tua defesa, ele não disse nada mais, nem nada menos do que tudo aquilo que Deus já tinha feito com Abraão, que Deus já tinha feito com os profetas, que Deus já tinha feito com as pessoas do passado, com os profetas do passado. E o povo, por não aceitar o conserto de Deus da vida, ainda assim condenaram o povo do passado. Louvado seja Deus. E assim estariam fazendo com ele a mesma coisa. E aqui diz no verso 54 que o povo enfurecido, olhando para ele e não vendo erro, se enfureciam para condená-lo. E ali, irmãos, colocam ele em um julgamento, que a palavra de Deus diz um julgamento injusto, um julgamento que não estava certo. Mas ele não temeu a sua fé, ele não temeu aquilo que iriam fazer com ele, ele não temeu a sua caminhada com Deus, ele não deixou a tua fé para trás, ele não deixou, irmãos, a tua vida com Deus. E eu digo assim, olha, você temente ao Senhor, você que verdadeiramente busca uma fé com Deus, vai vir acusações, vai vir provações, vai vir luta, vai vir situações, mas você está colocando a tua prioridade quem primeiro? Se você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, você vai ver a glória de Deus manifestar sobre você. Estevão, a palavra diz que Estevão, neste momento, ele olha para o céu e ele vê o céu se abrir. Ele vê, irmãos, o céu se abrindo e Cristo te esperando. Deus está de braços abertos. Deus está contemplando tudo aquilo que cada um de nós fazemos. Aquilo que cada um de nós, irmãos, estamos preocupados. Louvado seja Deus. Você está preocupado com a tua salvação, Tom? Você está buscando a tua salvação, Tom? Olha, Deus está vendo. Deus está olhando para você. Mas você fala assim, mas eu vou passar por prova? Vai. Mas o importante não é você passar em si pela prova daqui. Mas o importante é você ser aprovado por Deus no céu. O mais importante, irmãos, não são as provações que você vai passar aqui. O mais importante é você ser aprovado por Deus. Faz, irmãos. Examina a tua vida, a tua alma. E você olha assim. Deus está se agradando de mim? Deus está se agradando daquilo que eu estou fazendo? Daquilo que eu estou vivendo? Da forma como eu estou caminhando com Deus? A verdade de Deus é em mim? Ou há erro em mim? Louvado seja Deus. Ou se Deus chegar assim, para mim e dizer, eu quero o meu espírito que está sobre vós, a alma que está sobre vós, hoje eu quero ela de volta. Ela está pronta para entrar no reino de Deus. Quando Deus colocar na balança justa, a parte melhor sua vai pesar mais, a parte da sua alma espiritual vai pesar mais, vai ser mais importante, ou a parte material carnal sua, ela vai pesar mais, ela vai ser mais forte. Deus, nessa medição, quer o que a alma tem de melhor, quer o que a alma tem para engrandecer, para te fazer ser testemunho. Louvado seja Deus, de entrar no reino dos céus. No verso 56 diz a palavra de Deus, e disse, eis que vejo, assim falou Estevão, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles, o povo, gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Louvado seja Deus. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem
chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Louvado seja Deus. Irmãos, chegará um momento, glória a Deus, que cada um de nós vai ter que entregar o nosso espírito na mão de Deus. Nós vamos entregar de volta. Louvado seja Deus. E nesse dia, aleluias, é o que veremos. Nesse dia, irmãos. Olha, eu costumo ver assim, irmãos, olha, se alguém pudesse, em vida, ver a glória dos céus e pudesse ver o terror do inferno, eu digo uma coisa assim, irmãos. A pessoa, naquele momento, ela largaria tudo o que tem para poder viver a glória de Deus, para poder ver o reino de Deus, para poder estar, fazer parte dele. Hoje, irmãos, muitas das vezes a gente prega o evangelho de cura, o evangelho que Deus faz, um evangelho que Deus quer fazer o melhor, que Deus quer concluir, fazer os planos dele na vida do ser humano, na vida da pessoa, mas poucos querem ouvir, poucos querem, porque quer viver a grandeza desse mundo. A gente fala assim, ó, este é o evangelho da salvação, é por esta porta estreita. O evangelho da condenação é este de cá, da porta larga. O evangelho de Cristo, ó, Jesus está lá te esperando no trono. Venha, louvado seja Deus. Caminhe por esse simples caminho aqui, ó. Não se importe com as preocupações da porta larga. Não se importe com preocupações desse mundo. Mas se importe comigo. E eu quero que você caminhe por esse trilho, por esse caminho. Eu vou prover. Mas primeiro a fé. Primeiro o teu agir. Primeiro o poder de Deus na tua vida. Aí a pessoa vai olhar assim, porque, irmãos, para a pessoa entender melhor a diferença das coisas do diabo para a diferença, irmão, das coisas de Deus. É diferente? As coisas de Deus, primeiro você tem que fazer para ter. As coisas do diabo, primeiro ele te dá, para depois cobrar a recompensa. As coisas de Deus, primeiro você tem que fazer para o Senhor. Aí Deus te recompensa lá na frente. As coisas do diabo, primeiro ele te dá, e depois ele cobra a recompensa. Sabe uma coisa, irmãos? Tem pessoas que, quando vai almoçar, comer em algum lugar, irmãos, é até num trabalho, assim em si. Às vezes a pessoa pega um trabalho, que é melhor dos irmãos compreender. E aí o trabalho aí tem uma parte que é boa e tem uma parte que é ruim. Uma parte é mais difícil e uma parte é mais fácil de fazer. Aí tem pessoas que dizem assim, primeiro eu vou logo na mais fácil, depois eu faço mais difícil. Quando chega alguém para você e diz assim, olha, eu tenho duas notícias, uma boa ou ruim? Me diz, qual primeiro? Geralmente as pessoas dizem, olha, me dê a boa, me diga a primeira boa. E assim se vai. E assim, irmãos, é como as coisas do diabo. Primeiro ele te dá, aí ele engana, a pessoa pensa, olha, algo bom, bênçãos, olha, riquezas materiais, agora eu tenho tudo que eu preciso. Enganada, pessoa. Porque a coisa que a pessoa precisa é de Deus, é do Espírito de Deus, é andar pela instrução do Espírito de Deus. Se a pessoa não anda pela essa instrução, se a pessoa não anda com Deus primeiro, ela não está rica, mas ela está pobre, espiritualmente e em tudo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, essa é uma grande diferença das coisas de Deus e do diabo. As coisas de Deus, primeiro você vai buscar. Você tem fé? Tenho. Você está zelando pelo teu espírito todo. Você quer entrar no reino do céu? Quero. Você quer estar com Cristo? Quero. Você quer fazer parte do banquete espiritual do Senhor? Quero.
você vai buscar. Você tem fé. Você olha, eu deixo as coisas para trás, as coisas do mundo para trás, e vou buscar as coisas de Deus. Vou trabalhar para ter, porque o Senhor me dará recompensa. Mas aquele que não quer compromisso com Deus, primeiro ele vai nas coisas desse mundo. Aí as pessoas falam assim, olha, eu sou novo ainda para estar com Deus, para ser crente. Não é nem para estar com Deus, porque com Deus todos já dizem que está e todos querem. Então você ser crente, está me aliando ao caminho de Deus, está me aliando aos homens de Deus, ao povo de Deus, está deixando o meu erro, o meu pecado, o meu vício, a cachaça, o fumo, a vaidade, a prostituição, a deixar as coisas, olha, os compromissos, os domingos com os amigos, que amigo só é no momento que está ali de alegria, de abundância em si. Amigo mesmo de verdade, a pessoa se vê quando alguém necessita, quando alguém cai em cima de uma cama, quando alguém precisa de uma ajuda. Nessas horas os amigos tudo foge, tudo se afasta, ninguém mais manda mensagem, ninguém mais quer saber de você, ninguém convida mais você para lugar nenhum. Como diz essa história, fique sem dinheiro, fique sem condição de pagar algo para alguém em uma mesa de bar, em uma festa, fique sem a condição de levar alguém com o seu carro para algum lugar, para você ver se os teus amigos vão te procurar para alguma coisa. Mas eu digo uma coisa, há um amigo verdadeiro, há alguém que mesmo você estando em erro hoje, ele está te buscando, ele está te convidando, ele não esqueceu de você, ele está te convidando a estar na casa dele, a estar na obra dele, a estar com ele, porque ele tem uma coroa de salvação para a tua vida, ele tem uma coroa de salvação, de recompensa para a tua vida. Louvado seja Deus. Então, corre para o Senhor enquanto é tempo, corre para Deus, firma, olha para o Senhor enquanto é tempo, faz como Estevão fez. Eu prefiro ser apedrejado e ver a glória de Deus do que voltar atrás da fé, do que viver neste mundo iludido, enganado pelo diabo, iludido por Satanás, enganado pelo aquele que tem a missão de matar, de roubar e destruir. Mas Jesus tem a missão de te dar vida, de te levar diante de Deus, diante do Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. No verso 59 diz a palavra do Senhor: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Louvado seja Deus. Para você vermos como a palavra de Deus, ele traz a passagem de um justo, de um homem de Deus para a glória do Senhor. A palavra já disse que ele adormeceu. A mesma palavra Jesus falou com Lázaro, quando ele disse: Lázaro, que não estava morto, mas dormia. E aí os discípulos diziam: Senhor, mas se dorme, está bem. Aí foi quando Jesus fala, repetindo, Jesus fala mais claramente que ele estava morto. Mas, irmãos, o detalhe que chama a atenção é que aquele que está com Deus, aquele que está com Jesus, ele não morre em si, mas para Deus ele está adormecido. E chegará o tempo em si que vai ser, irmãos, despertado desse sono para testemunho da glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, ponto crucial que eu quero deixar para a igreja, para aquele que está ouvindo esta palavra: olha, qual é a sua preocupação principal? Qual é o ponto, irmãos, da tua vida que você diz: olha, isso aqui é o principal da minha vida? O que é que eu faço que é mais importante para a minha vida? É buscar a Deus, é querer estar com Deus, é querer estar com o povo de Deus, na igreja do Senhor, na casa de Deus, verdadeiramente buscando um entendimento espiritual. Porque, irmãos, não é qualquer lugar
E não é qualquer igreja em si que está levando verdadeiramente a glória de Deus. Estevão foi apedrejado por um povo que se dizia conhecedor da palavra de Deus, porque pregava verdadeiramente o Evangelho do Senhor contra aqueles que pregavam o contrário. Você está preocupado com a tua vida espiritual? Você está preocupado com a tua alma? Ou está preocupado com os bens deste mundo? O Evangelho que prega a riqueza, o Evangelho que prega só maravilha nesta terra, o Evangelho que só prega riqueza de bens materiais, não é o Evangelho de Jesus. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos perseguirão, mas em primeiro lugar Jesus ensinou que nós devemos buscar o reino dos céus e a tua justiça, porque as demais coisas o Senhor acrescentará. O que é mais importante, louvado seja Deus, é pregar, é viver o dom de Deus, é buscar a misericórdia e a obediência para com o Senhor. Louvado seja o Senhor Deus. Então, preocupe-se em primeiro lugar agradar a Deus. Preocupe-se em primeiro lugar ter as bênçãos de Deus na tua vida, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos estar orando a Deus agora. Aleluia. Nós vamos estar buscando, irmãos, o mover de Deus neste lugar.